Galera, como começar um vídeo depois do Vasco perder de 6 a 1, ser humilhado para o Flamengo. Jogadores frouxa, incompetentes para vestir a camisa do Vasco. Esses jogadores que estão aí representam a torcida do Vasco, que foi mais uma vez, fez sua parte para apoiar esse time medíocre, e o Vasco é goleado histórico aí pro Flamengo de 6 a 1. Eu vou falar que particularmente nem terminei de assistir esse jogo, quando estava 4 ali, não tinha mais condição de assistir. Vasco sendo goleado, não sei como é que o torcedor, ainda ficou muitos torcedores, né, até o final do jogo, porque muitos saíram, mas ficou torcedores lá até o final do jogo, não sei como que teve estômago para aguentar ver esse time frouxo do Vasco em campo. Do treinador, vamos lá, vamos começar um pouco aqui a falar, né, porque não tem como falar do jogo do Vasco, porque não teve, só teve o gol do Verratti. Não tem como a gente analisar a partida. A análise da partida foi 6 a 1, só um time em campo. E só o gol do Verratti. Não teve mais nada, não tem mais nada para a gente analisar. Só que vamos lá falar do time do Vasco. Primeiro começar pela zaga. Vamos começar pelo setor defensivo. O Vasco entrou com o esquema de 3 zagueiros. Muita gente nas redes sociais falando, o treinador entrou com 3 zagueiros, podia ter entrado ali com 2 zagueiros, mas não adianta. Não adianta culpar o treinador que acabou de chegar. Claro, ele fez ali algumas mudanças, colocando esse Puma Rodrigues, que é horrível, esse Puma Rodrigues que não tem condição, já estava destacado, já estava fora do elenco, colocou esse jogador como titular no Vasco de novo. Só que, olha, cara, não tem como, pode colocar o Guardiola, pode colocar qualquer outro treinador nesse time do Vasco, que não tem condição. Primeiro, como eu falei, vamos começar pela zaga. Esse Piton tá jogando que nem jogou no Corinthians. Horrível. Por isso que o Corinthians passou ele para frente. Porque é um jogador que ele sobe um pouco de produção e quando cai de produção é pior, né? Muito pior atrás defendendo. Que horroroso esse Piton ali, né? Jogador aquele Cebolinha que veio pelo lado dele, passou como quis e cruzou pro Pedro fazer o gol, né? Vamos pro setor defensivo, né? Que é o Maicon, Léo e esse João Vitor que jogou, que foi expulso. Né, seu Léo? Horroroso esse Léo. Por isso que a gente veio criticar quando essa empresa vagabunda que está dentro do nosso clube contratou esse Léo lá de São Paulo por 11 milhões. Contratou esse Léo, né? Acho que foi mais de 11 milhões que pagou nesse Léo. Me corrija aqui se eu estiver errado. Né? Pagou uma fortuna lá que o São Paulo adorou. Né? Os torcedores de São Paulo gostaram demais. Quando o Léo saiu de lá, a gente viu vários youtubers de São Paulo comemorando a saída desse jogador de lá. Ele entrou como capitão do Vasco. Né, seu Léo? Horroroso. Esse Maicon, lento demais. Lento demais esse Maicon. Não tem como ele jogar com outro zagueiro ali na zaga, com um zagueiro lento igual a ele. Esse Léo é horrível. O Vasco jogando com 3 zagueiros, toma uma sapecada. Esse Maicon não consegue tirar uma bola, horroroso. Falhou no primeiro gol do Flamengo, né, seu Maicon? E o Puma Rodrigues não tem o que falar, né? Não tinha nem que ter entrado com o Puma Rodrigues ali no setor, né, defensivo. Então, o goleiro do Vasco tentando fazer o que pode, né, pegando a bola dentro do gol várias vezes, que eu já sabia que ia pegar, porque depois que abriu a porteira já era, né, aceitando o gol lá de longe. Não tem como falar muito mal do goleiro, né? Não tem como, porque esse time é horroroso. Agora vamos pro meio de campo do Vasco. O que falar desse meio de campo do Vasco? Galdames e Sforza. Vou destacar os dois, tá? Galdames e Sforza. A gente não tem um volante de marcação. Galdames e Sforza, horroroso. Que jogadores lixos são esses? Esse Sforza que jogou lá, né, na seleção, contratações nessa 777, né, dessa pilantragem que fizeram com o Vasco, dessa empresa vagabunda que estava dentro do Vasco, né? Contratou esse Sforza, colocou o Hendrick no bolso, né, na seleção lá, sei lá das contas, que aí quando chegou no Vasco, muitos torcedores, né, nossa, joga demais. Eu lembro de comentários de muitos, né, horroroso esse Sforza, joga descosta, jogador que pega a bola descosta pro meio de campo e toca a bola pro lado, e toca a bola pro outro. Só isso que esse cara faz, esse Sforza. Um cara que é nulo no meio de campo do Vasco. Ele nem marca e nem vai à frente. Eu não entendo o que esse Sforza faz nesse meio de campo do Vasco.
que ele é um jogador que nem chega, nem pisa dentro da área, você não vê ele chutando, você não vê ele chegando na frente, né? E é um jogador que não marca atrás. Então, que bosta que faz em campo esse esforço. Aí tem esse Galdames, que essa empresa lixo trouxe para o Vasco, né? Horroroso esse jogador Galdames. Não tem condição desse cara vestir a camisa do Vasco. Jogador de segunda, terceira divisão do campeonato italiano. Vestir a camisa do Vasco titular. Horroroso esse jogador. Esses dois no meio de campo, pega esses caras, coloca eles pro banco, não coloca mais esses dois para jogar. Não tem condição. Aí vamos lá. Meio de campo do Vasco, o Payet ficou nulo, completamente nulo hoje, porque a gente criticava que o Payet ia pra ponta, ou ficava... Cara, hoje o Payet não conseguia jogar. Também para levar um monte de burro, né? Um monte de idiota que esse time do Vasco, esse bando de frouxo, não tem como um jogador sozinho, né? Um jogador aí velho já, né? Conseguir ajudar esse time no meio de campo. Não tem condição. O Vasco não tem meia. Fica só o Verratti na frente, sozinho, como ele fez o gol aos 5 minutos. Depois o cambada de frouxo recuou inteiro. Fizeram a merda do gol, começaram ganhando a porra do jogo e recuaram. Time de frouxo. Esse time do Vasco é um time, uma cambada de jogadores frouxos. O que eles fizeram hoje com o torcedor do Vasco é uma humilhação perder para o Flamengo de 6-1, a cambada de frouxo, esses jogadores. O senhor Pedrinho, que entrou agora, né, Pedrinho? Vamos contratar um time inteiro no meio da janela. A gente não quer saber se essa porra não tem dinheiro. Para onde for o dinheiro, a gente tem que ver o caixa da SAF, bosta nenhuma. Vocês entrou, Pedrinho, com o Felipe, com esse Edmundo, que não sabe se é ex-jogador, se é ídolo. No Vasco tem um monte de ídolo, né? Para resolver mesmo não tem bosta nenhuma. Edmundo, que fica falando em seu canal no YouTube, vamos contratar agora a porra de um time inteiro. Porque não tem time o Vasco para jogar. Vamos abrir essa merda desse contrato, Pedrinho. Cadê a porra do contrato? Abre esse contrato. Abre essa bosta desse contrato para mostrar tudo que aconteceu nessa venda do Vasco. Coloca essas pessoas que venderam o Vasco na cadeia. Esses pilantras que venderam. Saíram com um monte de dinheiro de dentro do Vasco. Vamos correr aí com esse contrato, Pedrinho. Abre essa porra aí. Quando vai abrir esse contrato? Então o Vasco é humilhado pro Flamengo, esse time lixo em campo, esse Rian, que bosta de jogador é esse, da categoria de base do Vasco, que o senhor Zé Colmeia falou que esse jogador vale milhões, que bosta de jogador é esse? Não consegue chutar uma bola no gol, esse moleque tá morto. Time do Vasco, incrível, cara. Cara, eu fiquei com pena do Verratti hoje. O Verratti, o Flamengo tocava a bola pra trás, o Verratti é sozinho tentar pegar a bola dos caras, o cara tocava a bola no goleiro pro lado, o Verratti estava morto. É incrível, cara. Pra mim, cara, acabou. 6-1 pro Flamengo. Humilhação que o Vasco tomou. Essa cambada de incompetentes jogadores tem que ser cobrado. E agora na janela de transferência, Pedrinho, o torcedor não quer saber. Você vai ter que ir ao mercado contratar. Não é só Felipe Coutinho, não. Porque o Felipe Coutinho não vai resolver o problema desse time do Vasco, que não tem um meio de marcação. Não temos um meio de marcação. Aí fica com papo só de Felipe Coutinho, porra. Vai ao mercado, traz jogador. A gente não quer saber se não tem dinheiro, que essa 777 levou o caixa do Vasco, colocou mais o Vasco endividado ainda. Tem que ir ao mercado e trazer reforço. O torcedor não quer saber se o plano A era vender para Crefisa, para o que for, que bosta que era aí. Vocês entraram, assumiram, agora a peteca que tem que segurar é vocês. Vai ao mercado, traz metade de um time, porque o Vasco não tem time. Do treinador não tem o que falar, o cara acabou de chegar, já tomou a sapecada, né? Eu assisti o jogo pela bosta da Sport TV, o narrador, aquele dandan, sacaneando o Vasco, toda hora tirando onda com o torcedor do Vasco, narrando, e a torcida do Flamengo, que zoou o Vasco antes do jogo, e agora, 6-1. Que cara que o torcedor vascaíno está na rua? 6-1, depois desse atropelo que teve do Flamengo. É uma vergonha, cara. Isso aí é pra vocês que apoiaram a venda do Vasco pra essa empresa vagabunda 777. 6-1 pro Flamengo. Tá aí o time que vocês queriam.